Olá pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski, estou aqui com a Taula Armentano, nossa convidada, e hoje nós vamos inaugurar o nosso podcast. E podcast todo mundo está acostumado de ser por voz, e a gente resolveu fazer voz e vídeo para que vocês conheçam de fato a figura do nosso entrevistado. E a Taula é uma grife. Eu acho que fui eu que inventei essa expressão para você, né? Eu falei que, há um tempo atrás, a Taula é uma grife dos síndicos profissionais. E pegou. Hoje todo mundo fala, ela é uma grife, ela é uma grife. E aí a gente ficou pensando, quem que nós vamos entrevistar no nosso primeiro podcast? A Taula é uma grife, vamos entrevistar a Taula. Um bate-papo informal, gostoso, uma troca de ideias, mas sobretudo, o grande objetivo do nosso podcast é aproximar vocês dos colegas de sucesso. A gente vai tentar aqui, cada semana, sentar com um síndico profissional de sucesso, para servir como inspiração, para servir como modelo, para a gente conseguir, de alguma forma, cooperar com a sua carreira. Então, Taula, bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite, ser a primeira, ser a cobaia. Uau! Márcio, eu que quero agradecer, né? Primeiro, obrigada pelo convite e também por fazer parte do Síndico Lab, né? Eu faço parte dessa grande ideia, desse grande movimento que vocês estão à frente, encabeçando, e tenho certeza que muitos síndicos que estão assistindo também já são Síndico Lab junto com a gente. Isso. Né? E é um privilégio estar aqui e ser intitulada como uma grife, por nada mais, nada menos do que você que abriu, né, bem dizer, toda essa carreira, essa possibilidade dos síndicos serem vistos como profissionais. Eu tenho muita gratidão, admiração, né? Sei que não foi fácil, foram muitos erros, muitos acertos, mas foi uma longa caminhada que abriu o caminho para que a gente estivesse aqui. Obrigada. Legal. Gente, eu lembro, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a pegar uns prédios para ser síndico profissional, e todo mundo falava, mas o que é isso? E eu falava, vocês vão ver daqui uns anos. Isso aqui vai virar uma realidade. Não vai mais ter síndico morador em prédio grande. E aí o tempo foi passando e virou realidade. E agora, com o Síndico Lab, nós vamos entrar numa nova era de síndicos profissionais unidos, colegas, cooperando um com o outro, compartilhando ideias, compartilhando experiências. E nós vamos tentar tirar da Taula tudo o que ela faz, todos os segredos, para ela contar como que ela se tornou uma síndica de sucesso. E aí a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Taula, esse mundo, até pouco tempo atrás, era um mundo masculino. A gente não falava síndica, a gente falava síndico. Era uma palavra no masculino. Sim. E você rompeu essa barreira, assim como tantas outras, mas você foi uma das pioneiras, das mulheres pioneiras síndicas profissionais. Você enfrentou barreira? É difícil chegar num lugar cheio de marmanjo e eles falarem, poxa, mas essa dona aqui é que vai mandar na gente? Você sentiu muito isso? Muito, muito. Você tem toda a razão. É um mercado em que a gente realmente só via homens, né, na posição de síndico profissional, principalmente, ainda como síndico morador, a gente via bastante mulheres envolvidas, porque é uma função muito para mulher, né? Mulher é bem cuidadosa, é mãe, é dona de casa. Então, quando ainda não tinha essa realidade de síndico profissional, existia muitas mulheres, ainda existem muitas mulheres à frente de condomínios como moradora. Mas profissional não foi nada fácil, viu, Márcio? Nada fácil. Eu concorria só com homens e quando eu chegava era exatamente isso. Primeiro, pela idade. Segundo, porque eu sou mulher e sempre vinha uma brincadeirinha de mau gosto, né? Foi bem difícil, mas ainda bem que eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e isso mudou. Eu vou falar da minha experiência. As mulheres síndicas profissionais são mais cuidadosas, são mais zelosas, são mais crica. Síndica profissional é mais chatinha, vai no detalhe. O homem é daquele jeitão, sabe? Ele acha que tudo vai dar certo no final, ele se planeja menos. Então as mulheres estão se destacando na nossa profissão, o que é bom, né? Pelo que eu vi nos nossos eventos, tem mais mulher que homem hoje em dia, eu acho, viu? E é ótimo, né? É bom, porque como eu disse, mulher tem já vem, né, de fábrica esse DNA do cuidado, do zelo. E realmente, Márcio, você falou algo muito bacana, né? Eu não sei se todas as mulheres, eu acho que isso é um pouco da mentalidade, do formato de cada um. Mas eu posso falar de mim, eu acho que o que me diferenciou, como fala? Não, segue, porque vai ser corrido. Eu acho que o que me... Pode
eu diferenciou. Acho que fala, diferenciou? Fala. Eu acho que o que trouxe uma diferença no que eu faço hoje no mercado é que eu trouxe muito do que é praticado dentro das empresas para os condomínios. E planejamento é tudo. Ouvi que mulheres planejam mais e tudo, eu sempre ouvi um pouco o inverso, que homens são mais pragmáticos, homem tem uma tendência em planejar mais e, portanto, executar um pouquinho de forma mais lenta. E nós mulheres, às vezes, com a ânsia do resultado, né, queremos ver a coisa acontecendo. E eu acho que a diferença da minha forma de fazer gestão é exatamente essa, trazer muito planejamento. Eu sou apaixonada por resultado, mas eu acredito em resultado com planejamento. Aquilo que ninguém quis pôr a mão é o que eu gosto de fazer. Ô, Taula, você é advogada por formação, assim como eu. Sim. O que seu marido falou pra você na hora que você falou, vou virar síndica profissional? Ele falou que você estava maluca. Qual foi a reação dele? Bom, isso é engraçado. Porque, na verdade, assim, né, Márcio? Eu sempre cuidei de condomínios. Então, não foi uma virada de chave. Vou virar síndica profissional. Meus pais tinham uma imobiliária que tinha lá uma parte que era só cuidar mesmo de administração de condomínios. E eu sempre cuidei dessa parte. Eu ficava ali na advocacia, uma ou outra petição, fazia algumas audiências, mas nunca brilhou os meus olhos. Eu sempre gostei mesmo de condomínio, de fazer assembleia, previsão orçamentária. Então, meu marido já estava muito acostumado. Quando eu virei a chave para a sindicatura, não mudou muita coisa, para falar a verdade, porque eu já estava no dia a dia dos condomínios. Mas quando eu comecei a assumir condomínios muito grandes, aí sim... A vida muda, né? Totalmente. Reunião até 2 da manhã. Totalmente. É uma loucura. Aí foi um desafio. Eu tive que reestruturar a minha casa, porque realmente é muito bom ser síndico, é prazeroso, é o que eu gosto de fato e me preparo a cada dia para isso, mas nada substitui a família. Né? Então é um equilíbrio que a gente precisa aprender a ter. E para a mulher isso é bem delicado, né? Às vezes chega em casa, as crianças já estão dormindo, então a gente tem que equilibrar. Eu tenho dias que eu faço reuniões noturnas, dias que eu não faço, e tá ali na agenda organizado, que é para dar atenção para o marido e para as crianças. Perfeito. Porque condomínio suga a gente, né? E hoje em dia, com essa história de gestão participativa, que foi mais uma coisa que eu inventei não, mas eu incentivei muito. Sim. Gestão colegiada, gestão participativa, e os caras confundem com escravidão. E eles querem o tempo todo falar com a gente, fazer 2, 3 reuniões numa mesma semana, e a gente precisa botar um freio nisso, senão a gente vai ficar maluco e a família sofre, né? E eu brinco que quem faz muita reunião não trabalha, né? Não sobra tempo. É verdade. Então é um desafio, viu, Márcio? Essa questão de muita reunião, aquela imagem de que o síndico que trabalha, aquele síndico que está aqui 40 horas, 36 horas, não é uma realidade. Né? O síndico é um gestor, ele precisa ter tempo com a sua equipe, ele precisa ter tempo para se planejar, para fazer o planejamento ali do condomínio, estudar as finanças, se reunir com os players, né? Com o escritório de advocacia, com a administradora. Então não é o tempo inteiro que você está ali internado no condomínio. Não é isso que faz uma boa gestão. E eu acho que isso é um mindset que está mudando, graças a Deus, na sindicatura, porque os próprios síndicos estão enxergando aquilo que a gente falou já há algum tempo e a gente vem falando, que o síndico ele precisa ter isso em mente. Ele está ali para ser um grande maestro e não um equilibrista, né? Ô Taula, explica pra gente, outro dia eu vi uma palestra sua para um monte de gente e o tema da sua palestra era esse, mindset. Sim. Explica o que é isso, como você exercita isso, executa isso no seu dia a dia. Isso é maravilhoso. E quando a gente fala de mindset, é essa mentalidade, né? Zerar a mente. A gente tem um mindset fixo, que é aquele que acha que a inteligência, a capacidade vem com o nascimento. Você é aquilo e dificilmente você se transforma. A pessoa acredita que se você não é habilidoso, hábil para aquilo, você não tem condições de avançar. E a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento é o oposto. É aquele que eu posso até não saber fazer, mas se eu estudar, se eu me dedicar, se eu me aprimorar nisso, eu vou ter resultado. Então é a ideia da pessoa que treina,
que se capacita, que vê valor no aprender, sabe? Que não é aquela coisa, vai ser sempre assim. E condomínio, tem horas que você precisa usar um mindset fixo. Você precisa tomar uma decisão rápida, você vai naquilo que você tem segurança, né? Então assim, poxa, eu já fiz, deu certo, eu vou aqui. Mas tem coisas que se você não olhar para fora e ver as novidades do mercado, e ver o mercado, os mini mercados, por exemplo, em condomínio, quando, né, se pensou que seria algo... Uma realidade. Uma realidade. E no início, eu lembro quando a gente quis colocar a primeira loja em condomínio, Márcio, nossa, eu enfrentei tanto entrave jurídico. Você vai mudar a finalidade residencial do prédio, vai virar comercial, Exato. Tem que ter unanimidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, precisa mudar o mindset, porque senão a gente complica tanto, a gente deixa tudo naquela base engessada e não tem aquilo que é o maior valor que é para os condôminos, né? Nossa, isso, você vê a assembleia virtual, precisou chegar a pandemia para a gente acelerar, a gente avançar em algo que tinha gente já falando há 10 anos, tem que fazer, tem que fazer. E eu como advogado, talvez você como advogado, a gente fala, mas será? Será que o cartório vai registrar? Sim. Será que o judiciário vai aceitar? Será que as pessoas que moram vão aceitar? Veio a pandemia, a gente teve que fazer e o quórum aumentou. Tem mais gente nas assembleias virtuais. Uma mudança de mindset. É isso mesmo. E deu certo, né, Márcio? As pessoas estão... Claro, eu sou da opinião, não sei você, mas eu sou da opinião que existem tipos de assembleia e tipos de assembleia. Assuntos que é muito bacana que você esteja ali presencialmente. Eu amo fazer assembleia presencial. Tem coisa que é olho no olho. Que é olho no olho. Mas a assembleia virtual também tem esse olho no olho. Também tem essa conexão, quando a gente aprende a fazer isso ali, olhando, chamando o condômino para si. Eu acho que o segredo de uma boa assembleia, Márcio, se você me permite dizer, é a preparatória. Né? Você sempre se debruçar em apresentar antes o assunto para o condomínio e convidar a assembleia a ser só para decisão. O menos possível de discussão. Discute antes, tira a dúvida antes, manda os materiais antes, assim o pessoal já vai conhecendo o assunto e vota na assembleia. Você sabe que eu tenho que fazer um mindset em relação a isso, porque eu às vezes tenho medo de fazer isso, de mandar todo o material antes e as pessoas do mal se prepararem para melar tudo aquilo de bom que a gente quer fazer só por birra, por picuinha, mas você tem razão. É uma realidade, né, Márcio? Mas eu acho, e aí já te ajudando nesse mindset, olha eu querendo ajudar. Não, eu preciso urgentemente. Mas de verdade, assim, eu também tenho esse receio, você sabe, eu cuido de condomínios muito grandes e obviamente que a política é muito forte, né? Mas o que eu percebi? Quando a gente prepara bem, isso também é uma ferramenta para nós, porque a gente já sabe o que o pessoal do mal vai tentar fazer para que o condomínio não tenha aquele resultado esperado. E aí você tem tempo de corrigir, se tiver, porque pode ter alguma falha, nós não somos infalíveis, então você tem tempo de corrigir, de ouvir o que os condôminos estão falando e de engajar. Os outros condôminos que querem a coisa acabam engajando e o resultado sai. Legal. Ô, Taula, você sabe que você é conhecida, você sabe disso, mas você é conhecida como uma boa comunicadora, né? Uma síndica que se comunica muito bem. E invariavelmente, quando eu vou nos condomínios para as pessoas reclamarem de mim ou reclamarem do síndico que eles querem tirar, eles sempre falam assim, aqui o problema é de comunicação. Parece que é uma frase que se repete em todo lugar. Aqui tem um problema enorme de comunicação. E você acertou a mão nessa questão de comunicação. E eu me lembro de um prédio, olha que curioso. A minha empresa era síndica de um condomínio enorme, a minha empresa saiu, a gente não teve condição mais de ficar, a gente não fez um bom trabalho e você assumiu me substituindo. E aí eu comecei a ouvir comentários de amigos que eu fiz lá, falando, Márcio, ela se comunica hiper bem. Márcio, ela é boa de comunicação. Aí sabe o que eu vi que você fazia? Você foi uma das pioneiras, eu acho que é a pioneira em fazer isso. Os vídeos. Sim, eu fui a primeira. A Taula, ela não fazia comunicado para contar o que ela está fazendo. Ela não mandava áudio, ela fazia vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Taula, síndica do condomínio. E olha, essa semana aconteceu isso. E mandava e disponibilizava os vídeos. As pessoas se acostumaram com a figura dela. As pessoas entenderam aquilo como uma transparência, como uma satisfação, como uma prestação de contas imediata. Isso pegou muito bem.
Você faz ainda isso? Faço muito, gosto de ter essa comunicação assertiva, eu acho, com o condomínio. Não é todo condomínio que recebe bem, viu, Márcio? Mas o que eu fiz para poder me comunicar com quem não gosta de assistir os vídeos? A mesma coisa que eu falo no vídeo, gravando, eu também mando em texto. Ah, legal. Então, quem não quer ver, porque tem gente, Márcio, acredite, que fala, ela mexe muito no cabelo. Eu não gosto do batom que ela usa. Ela me irrita. Ela é exibida, não gosto da voz dela, é marketing. Sempre vai ter, né? Mas eu também gosto, meu pai me ensinou uma coisa que é verdade. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Opa. Então, enquanto estiverem atirando pedra, porque alguma coisa a gente está fazendo de diferente. Então eu faço isso, Márcio, eu continuo gravando os vídeos. Não é fácil, tem dias que eu tô chateada, né? Claro. Que eu tô sendo super criticada, que acontece com todos os síndicos. E aí você fala, poxa, vou lá gravar os vídeos e tal. Mas é uma transparência, é um olho no olho, é o meu modelo, é o meu jeito. Mas eu aprendi a sempre mandar também por escrito, porque ninguém é obrigado a me assistir se não quiser, né? E tem que ficar comunicado do mesmo jeito. Não, você sabe que um dia tem um condomínio que eu conheço que você cuida, e aí uma mulher, eu acho que ela era recalcada, na verdade. Porque ela falou assim, porque ele é muito petulante, sabe? Ela manda os vídeos e eu achei aquilo petulante, porque ela tá gravando um vídeo contando as coisas do condomínio, qual é o problema? Mas às vezes gera isso nas pessoas, e paciência também, né? Sim. Paciência. E Taula, a gente aqui fala muito para o síndico que está no começo da carreira. A ideia do Síndico Lab é justamente ser um laboratório de ideias, uma usina de ideias para descobrir também novos talentos. E eu vou te contar uma coisa para depois te fazer a pergunta. Eu, durante muitos anos, fui convidado para dar palestra na OAB para os advogados recém-formados. E eu falava tudo que eu fazia, contava os meus segredos, como é que eu trabalhava. E às vezes eu estou andando na rua, juro por Deus, isso acontece direto. Vem um cara e fala, ô Márcio, tudo bem? Eu falo, tudo. Eu sou o fulano e olha, eu assisti uma palestra sua há 15 anos atrás na OAB e eu não sabia o que eu ia fazer da minha carreira. E aí eu resolvi ir para a área condominial, hoje em dia eu sou seu concorrente, adoro trabalhar com condomínios, você me inspirou. Eu fico hiper feliz, abro um sorriso, tô cheio de concorrente, os monstrinhos que eu criei, mas tá bom, tá tudo certo. E aí vem a pergunta para você, o que você fez para crescer? Porque talvez tem algum síndico, talvez não, com certeza eles estão assistindo a gente aqui falando, bom, mas e aí, eu sou bom comunicador, eu falo bem, eu escrevo bem, eu entendo de condomínio, já fiz 1001 cursos, tenho um monte de diploma, mas eu não tenho cliente. Que estratégia que você usou, o que você fez? Não para pegar o primeiro, mas para pegar o segundo, o terceiro cliente, o que você fez? Márcio, você muito sincera com você e com quem está nos assistindo, porque eu acho que essa é a pergunta e talvez a maior dor do síndico, né? Primeiro que eu já comecei, como eu te disse, a minha carreira em administradora, então a minha escola foi muito bem fundada no dia a dia do condomínio, eu fazia muitas assembleias e eu identifiquei esse gap no mercado. Então, eu comecei com os próprios clientes da administradora. Eles me convidavam, ninguém queria ser síndico. E aí eles me convidavam para ser a síndica do condomínio. Eu encarei o desafio, porque no começo eu não queria essa responsabilidade, né? Porque é diferente você ser síndico. As responsabilidades são ainda maiores, né? Mas eu comecei assim, tá? Agora, como isso deu um boom mesmo na minha carreira. Como você pegou um baita prédio grande que você não era administradora desse prédio. Sim. Eles te procuraram, você mandou uma proposta, como você pegou esse prédio? Então, na verdade foi assim, foi por boca a boca. O melhor promotor da sua marca é o seu cliente, essa é a verdade, né? E foi por uma indicação de um cliente que já via o meu trabalho, um cliente meu de um condomínio, e ele falou, olha, tem um amigo meu, ele é síndico, ele não quer mais ficar, eu queria te apresentar, foi o primeiro grande condomínio que eu peguei. Fiquei por um mandato tampão de 6 meses, eles gostaram do trabalho, eu não ia continuar porque estava pesado conciliar a administradora,
a sindicatura, né? E aí tomando mais volume, condomínios maiores e mais condomínios sendo síndica. Mas eu peguei gosto, Márcia, e resolvi aos pouquinhos que era isso que eu queria. E foi assim que eu comecei com um grande cliente. E depois veio o segundo, eu fui síndica na minha, onde eu moro, e ali foi um desafio. É sempre assim, né? É enorme, é um condomínio grande, um condomínio importante aqui em São Paulo. Eu conheço o seu prédio. Sim. Lá, é dureza. Mas foi maravilhoso, uma escola, e dali vieram outros e outros, mas sempre assim, muito por indicação dos meus clientes, né? Agora, você não faz propaganda, nada? Eu não sou boa nisso, viu, Márcio? Eu não sou muito boa em propaganda, não. Mas eu vou dizer que hoje, se eu tiver aqui uma sugestão, né, para deixar para quem está nos assistindo, primeiro, cativa o seu cliente. Ele é o seu melhor promotor. Se tiver um prédio... Ele vai visitar, sabe, Márcio, o prédio do vizinho, o prédio da avó, o prédio da tia que está com problema. E aí, às vezes, ele conta como você resolveu o problema lá. Uma outra coisa, nos comunicados, eu sempre coloco ali a minha logomarca. E aí uma pessoa de branding me falou, olha, você precisa colocar um telefone de contato também. Por quê? A gente faz umas coisas muito diferentes. Agora, por exemplo, na Covid, a gente fez um que era o Covidário. E ficou muito legal. Rodou São Paulo esse nosso comunicado que a gente fez para os nossos condomínios, que apontavam ali os indicadores, né? Eu trabalho muito com indicador. E aí eu aprendi, eu comecei a colocar a minha logo e um contato. Legal. Isso trouxe lead, né, que o pessoal fala. Isso trouxe lead, gerou cliente. E são coisas, às vezes, falta ideia. E esse bate-papo aqui pode levar a ideia. Você sabe que eu estou pensando aqui, o que eu posso também falar para as pessoas que querem pegar o próximo cliente ou o primeiro cliente? Eu tenho aqui dentro, né, do meu escritório um exemplo disso, que paciência, não tenho o que fazer. Os meus parceiros aqui às vezes ficam chateados, falam, pô, Márcio, o cara traiu a gente. Eu falo, que nada, tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Que é ser preposto. Se você não consegue ainda ter estrutura para pegar um cliente, vai trabalhar com um grande síndico como preposto. Aí você vai aprender tudo, vai ganhar experiência, vai ganhar força, e aí talvez nesses contatos todos, você pode alçar um voo solo, tentar uma carreira. É o que acontece aqui direto. Eu pego um preposto, treino ele, o cara tem de prédio complicado, fica bom, chega um dia ele fala, Marcião, tô indo embora, vou para minha carreira solo, eu só fico chateado quando ele leva cliente. Quando ele não leva cliente, ele abre a empresa dele e vai virar um concorrente, tá tudo bem, tá tudo certo, esse é um jeito. Um outro jeito que eu costumo indicar para as pessoas que tentam pegar o segundo, o terceiro, o quarto cliente, falam, Márcio, eu peguei um prédio só e parei por aqui, é o prédio que eu moro, é o prédio do meu cunhado, eu não consigo pegar outro. Tem uma dica importante que é talvez você buscar um relacionamento com quem possa encurtar o seu caminho. E quem faz isso? A administradora de condomínio. Se você conseguir se colar bem, quando eu digo se colar bem é ficar próximo, ficar junto do gerente que atende o seu condomínio, que você já é síndico, e mostrar para esse gerente que você é tão capaz que ele pode te indicar outro prédio da carteira dele, daqui 6 meses o outro prédio vai ter uma assembleia e vai lembrar de você e vai te chamar. E aí a oportunidade de você deixar de ser síndico de um prédio só e virar de 2, de 3, de 4. Eu, por exemplo, resolvi me relacionar bem com as construtoras. Eu acho que é um bom caminho, porque a construtora tem volume, ela entrega bastante empreendimentos. Eu falei, vou me aproximar deles, eles vão me indicar. E eles me indicam. Alguns dão muito certo, outros não dão, paciência, mas cada um tem que achar o seu caminho. É legal porque tem síndico que atua aqui no bairro do Brooklyn. Aí um morador fala assim, puxa, eu sou síndico do meu prédio da praia, gosto de você, você trabalha na praia? Aí o cara que está começando fala, claro que eu trabalho. Sim. Tem tempo ruim. Aí vira síndico na praia. Aí depois outro morador fala, nossa, no meu prédio comercial, onde eu tenho um consultório, tá uma porcaria. Você atende comercial também? Claro que eu atendo. E aí vai. Sim. Aí quando você vai ver, você já tem 3, 4 prédios, já precisa alugar um escritóriozinho, precisa ter uma equipe, e assim vai. Mas o teu é o melhor de todos.
Boca a boca, esse é o melhor. É que eu até vou pegar essa dica aqui, já que o Márcio está dando, já vou aprender, porque eu não faço dessa forma, né? Mas eu acho muito importante, na verdade, como você disse, às vezes a empresa de segurança, a empresa da limpeza, a empresa do jurídico, a própria administradora te vê trabalhando de uma forma, num perfil, em um formato que ele fala, poxa, ele lembra quando tem aquele problema e fala, olha, eu conheço, né, uma síndica que pode dar um jeito aqui nesse seu problema. Eu nunca tive muita, assim, esse contato, indicação com construtora ou com administradora, mas é uma boa dica. É uma boa para volume, né? Sim. Porque talvez ele te indica para 5, 4 vão dar errado, mas um vai dar certo. Agora, Márcio, eu quero te fazer uma pergunta, posso? Pode, deve. Porque eu acredito muito em a gente se especializar em alguns nichos, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, Taula, você é louca de cuidar de condomínio clube. Mas de verdade, é o que eu sei fazer. É o que eu gosto. Não quer dizer que a minha empresa só vai cuidar de condomínio clube. Eu tenho outros síndicos que atuam em implantação, que atuam em prédios menores, em prédios comerciais. Mas eu, particularmente, Taula Você gosta desses... Eu amo. Que legal, eu amo. Que legal. E eu acho, Márcio, que assim, os síndicos que estão nos assistindo, também é importante que eles saibam que eles gostam. Perfeito. Né? Porque quando a gente se especializa em algo, a gente se torna um especialista, a gente tem um remédio para dor daquele tipo de condomínio. Você acha isso, Márcio? Eu acho isso, e assim, você ficou craque em condomínio grande. Eu já vi você cuidar de condomínio, acho que com 30 torres, se eu não me engano, um lá longe, eu não lembro o nome, mas o condomínio é uma cidade. Eu falo, meu Deus, a mulher é uma prefeita, né? E eu amo isso. Nossa, é uma loucura. Tem gente que tem pavor, tem gente que prefere ter 4, 5 predinhos pequenininhos, com poucos apartamentos e tá tudo bem. Sabe o que eu gosto? Sabe qual é a minha meta profissional? Eu gosto de HIS, Habitação de Interesse Social. Eu gosto dos prédios bem longe, bem na periferia, com gente simples, ou esses novos projetos no centro. Legal. E eu vou te contar por que eu gosto. Fora as questões ideológicas, tudo, mas eu gosto porque eles sabem tratar a gente melhor, pelo menos na minha experiência do dia a dia. Como é que eu peso isso? Às vezes eu vou numa reunião chique, eu fico até 1h da manhã, eu fico morrendo de sede, nem água eles dão para tomar, nem um cafezinho. E eu vou nas minhas assembleias na Coab, eu trabalho para um monte de Coab. Pô, eu volto para casa com bolo, com torta, com suco, me dão um monte de presente, eu me sinto hiper bem. Claro, é difícil sustentar uma empresa só com um certo nicho, mas eu gosto disso. Se eu pudesse, assim, só trabalhar com habitação de interesse social, eu faria isso. Esses condomínios grandes que você cuida, eles têm uma particularidade, né? Que tem muita mistureba de gente, né? Tem gente chique, tem gente mais simples, tem gente falastrona, tem gente do mal, tem gente do bem. Tem os grupos do WhatsApp, Sim. Os famigerados grupos do WhatsApp. E essa é uma pergunta que eu estou muito curioso para te fazer. Como é que você administra o grupo do WhatsApp num condomínio com 1000 apartamentos? O que você faz? Primeira coisa é que grupo de WhatsApp não é oficial. Boa. Então, eu deixo muito claro... Mas você não participa? Não participo. Deixo muito claro. Condomínios muito grandes, Márcio, normalmente eles são multitorres, né? Ou clube, que não é a mesma coisa, as pessoas às vezes confundem, né? Mas eles normalmente têm ou os subsíndicos ou os representantes de torre. E eu ponho muito, desde o comecinho, o organograma, implanto a governança, o papel de cada um. E o papel do representante ou do subsíndico daquela torre é me ajudar nessa conciliação, nesse cuidado aí com os conflitos e com as dúvidas do grupo do WhatsApp da torre. Você descentraliza um pouco? Totalmente. Isso é muito importante, porque eu não jamais conseguiria responder a todos os grupos de WhatsApp. Eles têm grupo de WhatsApp por torre e eu deixo muito claro quando eu entro. A minha indicação é que os subsíndicos, os representantes, eles criem listas de comunicação, porque aí eles vão receber a demanda dos seus condôminos, né, dos nossos condôminos, porque estamos todos eleitos juntos, mas nós vamos conseguir tratar e responder um a um.
tá? Não é a ferramenta predileta, eles preferem mesmo grupo. Tá. E não tem problema, mas eu deixo claro desde o início que eu não entro nos grupos de WhatsApp e que eu não respondo ao WhatsApp porque não é uma ferramenta oficial. Então eu levo a todos os condôminos a usarem a ferramenta oficial, que é uma central de atendimento ao condômino, que eles ganham ali o numerozinho da reclamação, eu consigo acompanhar e eu cuido do WhatsApp da seguinte forma. Os representantes de torre, os subsíndicos que estão nos grupos, eles me participam quando tem alguma coisa, pegando fogo, me antecipam algum problema que eles já veem que vai dar e eu tento comunicar antes. Eu tento não ser reativa, né? A dar a comunicação antes que ela vire um problema. Tá? Então é dessa forma que eu trato o grupo de WhatsApp. Agora, começou bagunça, começou o Diz que me diz, eu chamo para uma reunião olho no olho, com a torre e ponho ali, eu mesma para responder as perguntas, porque às vezes, e o que eu percebo, sabe, Márcia, é que os síndicos às vezes têm medo de se expor. Medo de estar ali e conversar com os condôminos. E a gente não pode ter medo, foi para isso que a gente foi contratado. Às vezes dói, às vezes tem gente maldosa, que cria mentira, as fake news estão aí. Hoje tem uma lei para nos defender, mas até pouco tempo não tinha. Eu sofri muito com isso, você conhece um pouco da minha história, então tem que tomar cuidado. Eu chamo para uma reunião, ou presencial ou online, eu gosto mais da online, quando é nesse caso que as pessoas conseguem entrar, e tiro a dúvida dos condôminos eu mesmo. E aí os grupos de WhatsApp têm a tendência a desacelerar. Que bom. Eu vou te fazer mais uma pergunta sobre condomínio e depois, rapidinho, falar um pouquinho da tua vida que as pessoas acho que querem conhecer. Né? É legal quando a gente admira alguém, sabe? E eu tenho certeza, Taula, que um monte de gente que você nem conhece, nem sabe quem é, te admira. Pelo fato de você ter grandes condomínios, pelo fato de você se comunicar bem, de você já ter dado palestra em grandes eventos, então as pessoas te admiram e é legal conhecer um pouquinho de quem a gente é fã. Então a última pergunta sobre condomínios, você já foi destituída alguma vez de um prédio? Não, não, graças a Deus. Eu já fui, tá? Não. É uma dor horrível, eu já fui algumas vezes, é uma dor horrível, mas eu já fui. Eu não fui, Márcio, mas até uma oportunidade de a gente até esclarecer uma mentira que tem aí. Eu trabalhei durante algum tempo com uma empresa, né, que até é da minha mãe. E neste condomínio, quem foi eleita foi a empresa e eu e a minha irmã como prepostas, né? Tá. Ela tinha acabado de começar, acho até que eu errei, é uma oportunidade de eu dizer aqui publicamente, jamais deveria ter permitido que ela tivesse ali sozinha, mas sabe como é, irmãos, né? Eu fiz 2 reuniões nesse condomínio. Na segunda reunião, não estava na assembleia, estava fazendo uma assembleia no outro condomínio. Desde o início falamos que eu não estaria à frente do condomínio, que é algo que a gente deixa bem claro, porque quando você fala a verdade, ninguém pode te cobrar diferente. E falei desde o começo, olha, não vou estar, é a minha metodologia, é com base nessa caminhada que eu criei uma metodologia de fato, né? Mas não sou eu que estarei à frente. Qual foi a expectativa? Que você ia estar lá todo dia. A Taula. Ei, né? Como eu apanho com isso. E você conhece bem isso. Maria. Quando a gente... E assim, não é mesmo uma metodologia. As pessoas se frustraram. Taula, eu já fui destituído de um prédio, mas assim, por uma votação massacrante. Eu saí de lá muito triste. Aí eu tava indo embora, um cara me puxou e falou, Marcião, a gente gosta de você, cara. Você é um cara bacana. Mas você veio aqui e não voltou mais. Eu falei, gente, eu expliquei para vocês, é uma empresa, vai ter um preposto, vai ter um gerente, eu sou só o responsável legal, mas não colou. Eles queriam a minha presença, assim como... E paciência, mas, tudo Márcio, bem. Assim, o que dói de verdade, porque você ainda, talvez tenha até... Você teve a oportunidade de se explicar, eu não tive. Porque eu fui em 2 reuniões só para fazer esse meio de campo, explicar um pouquinho como era a metodologia. Fechei o computador porque eles começaram a porradaria lá no meio, se bater. Eu fechei o computador, a gente já tem alguns anos de caminhada, né? Eu já estou aí 20 anos no mercado condominial. Caramba. Eu fechei o meu computador, olhei para minha irmã e falei, olha, vamos embora, porque não vai dar certo. Ela quis ficar, Márcio.
E eu até entendo, né? Porque era um desafio, era conheço, gostoso. Conheço, irmã. Ela é firme igual você. Ela é firme igual quis você. Ficar, mas ela ainda não tinha essa experiência com o condomínio clube. E aí ficamos, um grupo se uniu de uma maneira horrorosa, colocou como se eu tivesse sendo destituída, porque afinal de contas o alvo era atingir. Foi muito chato. Não tem problema. A gente tem hoje uma questão aí até judicial, sim, mas faz parte. Infelizmente, tem pessoas que... Mas tudo bem, passou, aprendi. Hoje a minha irmã tem uma carreira dela, solo, eu tenho a minha. E a gente aprendeu com isso que para a família é melhor negócios à parte. Tá bom. Aqui o meu escritório é familiar, a gente tem uns arranca-rabo, mas no final dá tudo certo. Você sabe uma coisa interessante, né? Eu fui destituído em alguns lugares e no começo dá uma chateação, a gente fica frustrado, acha que está fazendo alguma coisa muito errado, mas já alguns lugares que eu saí, que depois algumas pessoas falaram, puxa, Márcio, a gente se arrependeu, viu? A gente foi muito ruim com você, era só ter ajustado alguma coisa, era só ter feito uma reuniãozinha. Sim, então esse afã do cara, vamos colocar para fora... Às vezes acontece. Mas é triste, né, Márcio? Eu acho que as pessoas precisam repensar também, né? Eu acho que o Síndico Lab é uma oportunidade de nós moralizarmos isso, mais até dos síndicos entenderem que não é falando mal do colega de profissão, que a gente consegue condomínio. E eu vou além, sabe, Márcio? Nós precisamos nos respeitar. Eu tenho uma baita admiração por você, por vários outros concorrentes do mercado. E acho que a gente precisa mesmo mostrar para a massa condominial como um todo, para o mercado condominial, que nós somos sérios, que nós estamos unidos, que a gente tem aqui um propósito ético, moral, e foi isso que nos uniu, né? De não deixar que as pessoas barganhem com a gente. Não agridam a gente. Não agridam. Né? Quantas reuniões até tarde, como você falou, que a gente não está ali, veja... Não é pelo dinheiro, é pelo contrato em si, que envolve uma questão monetária também, mas você se envolve no desafio, no planejamento, por idealismo, no idealismo, nas famílias, você faz um planejamento estratégico, um plano diretor, não é brincadeira. Paula, a minha filha mais velha, ela faz faculdade de Direito, né? E aí ela não sabia muito o que ela queria fazer e ela fez uma espécie de estágio com o papai. E aí ela começou a ir comigo nas reuniões de condomínio e nas assembleias. Alguns prédios eu sou advogado, outros prédios eu sou síndico. E aí um dia a gente estava no carro, aí minha filha falou, pai, tô com vontade de chorar. Eu falei, por quê? Ela falou, pai, eles te judiam muito. Eles te maltratam muito, pai. Eu tô angustiada. Ela falou, quero chorar. Aí eu falei, Ju, é toda noite isso. Porque ela estava indo numa semana que a gente tinha muita reunião de prédio que a gente é síndico. E você sabe como é que é, o pessoal bate forte. E minha filha não tem o couro duro, não está acostumada, ela queria chorar. E acontece com muita gente, o cara sair da reunião e chorar. Sim. Mas aí, quando eu fui numa reunião, e ela foi comigo em algumas, em que eu chego lá como advogado, as pessoas naturalmente respeitam um pouquinho mais o advogado. Ela falou, nossa, pai, eu não quero ser síndico, eu quero ser advogado. Sim. Aí eu falei, olha, Ju, é um caminho, é que o síndico, o caminho é mais tortuoso, é mais duro, mas também a satisfação de uma reeleição é maravilhoso. É e bacana, não só da reeleição, do resultado. Você poder mudar, né, a vida daqueles condôminos e realizar sonhos que às vezes são algo que eles queriam. Agora, Márcio, você falou uma coisa que é verdade, né? Dói. Dói. E essa experiência que você até perguntou da questão da destituição, me dói, porque eu não pude trabalhar lá. Se eu tivesse trabalhado, talvez fosse o mesmo resultado, mas aí era justo, né? E fazia tempo que eu não pensava nessa história, você me fez voltar nela. Hoje, eu vejo, né? Isso trouxe dores para mim e para minha família, para minha irmã, né, que alguém aí que está se esforçando, que está buscando aprender, que tem suas qualidades, a gente é muito diferente, a gente brinca que é água e vinho, mas como eles foram maldosos com a gente, né? É isso mesmo. E é isso mesmo que você falou, nós precisamos nos dar valor, mas o mercado também precisa mudar. Eu acho que com o passar do tempo, né, quando a gente mostrar a nossa força, a nossa capacidade,
As administradoras naturalmente vão respeitar mais a gente, os conselheiros vão respeitar mais a gente, e um dos objetivos do Síndico Lab é que a gente consiga unir esforços para isso, sem grandes pretensões, é só uma união mesmo de categoria, quem sabe tem um código de ética, Exato. né? Isso toda profissão tem, vamos criar. A nossa não é uma profissão regulamentada, mas a gente pode criar ali um código de ética. Toda vez que a gente está aqui fazendo alguma coisa para o Síndico Lab, eu olho que já escureceu e eu lembro, eu tenho assembleia, mas hoje eu estou tranquilo, são 6h25, eu tenho assembleia às 7 horas, tá tudo certo. Eu tenho reunião de conselho, Tadinha, daqui a pouquinho. já vou te liberar. Vamos falar agora de coisa pessoal, da sua vida pessoal, naquilo que você puder falar. Você tem quantos filhos? 3. Três? 3 meninas. 3 meninas. Qual a idade delas? Eu tenho uma de 14, uma de 9 e uma de 6. Caramba, cara, 3 dureza, mocinhas hein? lindas. Coitado do... Imagina o marido da Taúla. Vê por que eu gosto 4 de condomínio mulheres, clube, né? Assim, eu gosto de fazer gestão de coisas complicadas, grandes. Só marido que um só, porque já... Que time você torce? Eu não torço pra time. É o pessoal mesmo? fala, é mesmo. Meu marido é palmeirense, eu... Então você vira corintiana, porque Coringão... Mas ó, o pessoal acha que é jargão de assembleia, de síndico, mas eu brinco, eu gosto da seleção brasileira, que pega o melhor de cada um, põe lá, faz uma mistureba e... Tá bom. O que você faz nas horas vagas para você desligar um pouquinho? Você gosta de beber, você gosta de dançar, ouvir música? O que você gosta de fazer? Bom, eu gosto de algumas coisas. Primeiro que eu sou escultora. Escultora? Então, nos meus tempos, da minha horinha assim vaga, eu faço algumas esculturas. Parei, já tem um tempo que eu parei, estou voltando, meu marido tem me incentivado, amo, já fiz algumas vernissagens e tudo. Gosto muito de dar aula para criança. Então eu sou de uma comunidade, sou cristã e dou aula para as crianças na igreja. Eu gosto mesmo de coisa, né, desafiadora. E gosto dos pequenininhos, Márcio, que é quem põe a coisa mesmo, né, que agita. Então faço isso. E uma coisa que eu amo, não abro mão, é ter um tempo de qualidade com as minhas filhas, com o meu marido e com a minha família. Então eu cozinho, eu faço pizza, eu faço risoto. Não sabia cozinhar, aprendi na pandemia. É mesmo? Antes eu só ia na casa da sogra e dos pais para comer comida árabe, comida italiana, mas agora eu aprendi e convido todo mundo para ir lá em casa. E você se cuida, faz esporte, faz dieta? Agora eu, assim, engordei 20 quilos depois que eu comecei a ser síndica, né? Isso a gente não fala, isso você corta. Mas eu me desafiei sim a me cuidar, mesmo, de verdade. Então agora eu tô acordando 5h30 da manhã, vou pra academia, faço meu esporte e depois vou cuidar dos condomínios. Boa. Tô me desafiando. Você gosta de beber? De vez em nunca. É mesmo? Bebo bem pouco, bem pouco. É mesmo. Você sabe que eu virei bebum, né? Depois que eu virei síndico. É uma coisa que me traz muita tranquilidade. Eu acabo uma assembleia muito dura, muito difícil. Eu chego em casa, para eu desligar, eu tomo uma tacinha de vinho. Verdade. Ou eu tomo um golinho de uísque, mas um pouquinho. Não vou pegar essa dica. Vai que eu, né, gosto. Não, mas sabe o que me faz bem, me acalma. Não é em grande quantidade, é um pouquinho, mas me ajuda bastante. É difícil me faz, voltar, né? Sabe, respirar assim. E eu escuto muita música. Eu também escuto muita música, mas eu volto de assembleias, eu tô pilhado. Meu marido fica muito bravo. Ele fala, deixa a assembleia da porta para fora. Não consigo, porque a gente prepara tanto a assembleia, né, Márcia? É um momento de tanta tensão e tudo, que quando dá certo ou quando dá errado, ou seja o que for, o resultado, a gente fica muito adrenalinado. Você também, né? Muito. Nossa, eu chego em casa, minha mulher agora tá com um negócio que ela fala, não, você tem que colocar uma pedrinha no umbigo para te proteger da energia. Olha, é um caminho. É um caminho. É um caminho. E Taúla, pra gente terminar, por mim a gente ficava aqui horas, mas as pessoas não vão assistir depois, que vai ficar um negócio de 1h30, ninguém vai aguentar a gente. Mas você é uma inspiração de verdade para todos nós. Eu estava conversando com o Rafa, que é aqui do Síndico Lab, e a gente tem em você mesmo uma mulher muito forte, uma pessoa que é admirada pelos outros, então fica de exemplo pra gente. E aí eu gosto sempre de dar dicas práticas do que as pessoas podem fazer para viver melhor. Se você puder dar 1 ou 2 dicas, depois eu vou dar 1 ou 2 dicas, e a cada pessoa que a gente conversar aqui eu vou fazer a mesma coisa,
ela vai dar dica, eu vou dar também os meus segredinhos, que as pessoas às vezes falam para mim, Márcio, você faz um monte de coisa, você não dorme? Você não fica maluco? E aí eu começo a falar, não, gente, eu tenho umas estratégias, umas manhas e eu quero dividir com todo mundo. Fala uma dica sua aí, uma manha sua que você faz para te fortalecer e para você conseguir dar conta do recado. Márcio, eu vou te falar assim, primeiro te agradecer e dizer que, poxa, eu fico de verdade assim lisonjeada, porque eu sempre te vi, né, ali como um ícone mesmo da sindicatura, já te critiquei, já te elogiei, já brigamos, já fizemos as pazes, porque é aquilo, a gente tem que separar bem as coisas, né? Como síndica a gente cobra o escritório jurídico, como concorrente a gente quer ganhar, mas a gente acima de tudo se respeita. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelas palavras, saiba que de coração, para mim é muito importante ouvir tudo isso. Você sabe que a gente aqui, só antes de você falar da tua dica, a gente tem um apoio muito forte aqui no Síndico Lab da Eletromídia. A Eletromídia é aquela empresa que põe aquelas telinhas, só aqui em São Paulo, em 22 mil elevadores. Uau, tem as eu telinhas. Tenho em vários. E a ideia é que essas nossas entrevistas, claro, de um jeito mais curtinho, elas vão ficar ali, ó, para todo mundo ver. Uau. Então os moradores dos seus prédios talvez vão acompanhar um pouquinho do nosso papo aqui. Que legal. E a Eletromídia vai ser a grande ferramenta para a gente ter alcance. Então tudo que a gente falar aqui, a gente tem uma responsabilidade que vai ter um alcance violento. Imagina 22 mil telinhas replicando tudo isso que a gente está falando. Uau, aqui, né? Que responsabilidade. E as telinhas estão dentro dos elevadores. E quantas milhões de pessoas por dia não vão pelo menos bater o olho ali, né? Muita gente. Verdade. Aquele percurso do primeiro ao 15º andar, que parece que dura uma eternidade, né? Que elevador é um negócio meio constrangedor, você não sabe... A gente fica olhando pra telinha. Aí olha pra telinha. Uma baita sacada, né? Uma baita sacada, porque a gente ficava olhando pro teto. Márcio, pegando esse gancho da dica, eu acho que é mais do que uma dica, né? É uma verdade. Nunca, jamais negocie o seu valor. Não tem preço. Eu faço isso quando ponho na balança, vem contratos grandes, importantes, mas quando eu percebo que vai custar o meu maior valor, e o meu maior valor para condomínios e em condomínios é ser democrática. Essa é a minha bandeira. Eu não gosto dessa coisa de pequenos grupos e pensar em política e na reeleição. Não é para isso que eu acredito que eu estou sendo contratada. Algumas pessoas me chamam de poliana, mas eu acho que toda manhã eu acordo, eu afino meu instrumento, que sou eu, né? Eu oro, eu peço para Deus, eu sou muito grata por esse caminho que Ele abriu na minha vida, que não é fácil, mas que Ele me capacitou e eu vejo isso muito, então eu não negocio o meu valor. Não negocio o valor, eu prefiro continuar sendo ética do que tendo pessoas leais a mim, tendo que passar por cima da minha ética, por cima do meu valor. Na vida a gente constrói coisas, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta, mas o mais importante é a gente ter sempre a cabeça erguida, podendo descansar, podendo te olhar aqui nos olhos e falar, Márcio, olha, né, nos cobramos, concorremos, mas nunca fui desleal, nunca faltei com a ética, e isso com qualquer um dos nossos colegas de profissão que estão assistindo, que são labers, labers? Que labers, essa é. Que são os nossos labers. A ideia é que o cara seja um laber. Eu acho que isso é a minha dica. Acorda, afina o seu primeiro instrumento, que é você, faz o que te traz paz, né? E não negocie, não barganhe por preço algum quem você é, a sua integridade, a sua ética. Na verdade, a Taula não deu uma dica, ela deu uma diretriz, né? De como a gente deve conduzir a nossa vida, a nossa carreira. Eu vou no mais simplesinho aqui, vou dar uma dica, que é a dica do dia a dia, né? Vou falar o que eu faço para eu conseguir equilibrar as coisas. Eu me dou pequenos presentes. Que legal! Mas não estou falando de presentes, de comprar as coisas, não. Olha o que eu faço. Como eu tenho muitas tarefas, como eu tenho um horário maluco, como eu trabalho até tarde, eu, ao invés de ficar planejando assim, olha, daqui um ano eu vou tirar 20 dias de férias, porque eu vou ficar ansioso, talvez não vai chegar nunca esse dia, eu troco um grande plano por pequenos presentes do cotidiano. Então eu falo assim, amanhã
eu não vou trabalhar de manhã. Amanhã eu vou ficar em casa, ou brincando com a minha filha, ou assistindo um filme que eu quero muito assistir, e eu não vou trabalhar meio período. Aí é um pequeno presente que eu me dei. Pronto. Aí no outro mês ou na outra semana, eu vou pegar um final de tarde e vou falar assim, parei, vou sentar no bar, vou tomar uma cerveja, vou pensar na vida e não trabalho mais. E aí eu vou fazendo esses pequenos presentinhos, esses pequenos mimos para mim. Ou eu vou no shopping, pego uma coisa que eu quero muito comprar e falo, hoje eu vou comprar isso aqui para mim. E aí eu vou somando esses pequenos presentes e eles talvez me trazem um certo reconforto para eu equilibrar a minha rotina muito pesada. Eu brinco aqui no escritório bastante que as pessoas que fazem grandes planos se frustram demais. É verdade. E eu faço pequenos planos só para o dia seguinte, só para a semana seguinte, só para o mês seguinte, no máximo. Eu não tenho grandes frustrações, eu ganho meus pequenos presentes e minha vida fica mais leve, fica mais suave um pouquinho. Isso de quebrar o dia é tão curioso, porque isso eu faço direto. Teve uma vez que eu trabalhei, acho que 20 horas seguidas. Eu virei madrugada fazendo reunião, virei madrugada fazendo a ata, fazendo um monte de coisa. E aí, quando deu meio-dia, estava um baita sol, eu falei, quer saber, eu vou tomar sol. Sou sócio de um clube aqui perto, peguei, fui pro clube, sentei lá na piscina, tomei sol, daqui a pouco passou um amigo meu e falou, eita, nós também vou trabalhar com condomínio, hein, para ficar rico assim. Mal sabia ele que foi um presentinho que eu me dei de 2 horas. Eu fui 2 horas tomar sol, do meio-dia às 2. Mas foi uma sensação de vagabundagem, sabe? Gostosa. Que eu tomei sol, dei um mergulho, tomei um banhão gostoso, botei a roupa de novo, voltei para cá. Então esses pequenos presentes, eles tornam o meu dia menos cinza, eles tornam o meu dia mais colorido. Eu faço isso direto e eu ensino para as pessoas aqui. Você pode trabalhar 20 horas num dia, não tem problema. Mas reserva um tempinho para receber pequenos presentes. Eu faço isso direto. Preciso aprender isso, hein, Márcio? Eu quebro o meu dia, eu quebro minha rotina, eu faço algo inusitado, eu faço algo diferente, da pessoa falar, nossa, mas olha o que esse cara está fazendo em 2 horas da tarde, mal sabe ele que eu tô talvez há 15, 18 horas ligadaço, mas naquelas 2 horas eu quebro tudo. Mas você falou algo muito importante, eu às vezes tenho dificuldade para parar para almoçar. Sabe? Para parar para fazer alguma coisa de fato para mim, eu me sinto meio culpada às vezes quando eu faço algo para mim. Uma lição mesmo. Eu já aprendi a não ter. Eu sou meio viciadinha. Eu já aprendi a não ter essa culpa. Por exemplo, o Rafa tá aqui com a gente, que é o nosso grande mestre aqui no Síndico Lab, né? É o cabeça da história. Se eu for almoçar com o Rafa, eu quero sentar, deixar o meu celular de lado, eu quero tomar uma taça de vinho, ou se tiver a oportunidade, 2 taças de vinho, e naquelas 2 horas que a gente ficar juntos ali, não tem problema. Vamos falar só de coisa gostosa, vamos dar risada, vamos abstrair. Eu uso muito essa palavra, eu abstrair um pouquinho. Depois eu volto. Eu volto para o mundo real, volto para a selva. Aí voltei para a selva, vou estar cheio de energia para conseguir resolver os problemas. Essa parada, essa quebrada no dia é fundamental. Para quem tem muitos afazeres, é fundamental quebrar um pouquinho. Pode ser com uma taça de vinho, pode ser com um rolezinho sem camisa no sol, pode ser com um passeio no parque. Sabe aqueles filmes que você vê o baita executivo que tira o sapato, sim, anda a pé no gramado? Aquilo lá é poético, mas é verdade mesmo. A gente precisa quebrar essa nossa rotina insana. Já vou pegar essa dica, depois eu conto para vocês que estão nos assistindo se deu certo, mas eu ainda tenho que mudar meu mindset, hein, Márcio? Sem culpa. Eu preciso mudar meu mindset. Eu vou aprender com essa sua dica aqui. Depois te conto se deu certo. Tá bom, eu faço sem culpa. Gente, obrigado, Taula, foi espetacular. Foi maravilhoso, obrigada. A gente ia fazer um papo de 20 minutos, demorou 2 horas, mas tá bom, tá tudo certo. Espero que vocês gostem, né? Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast. Vamos tentar fazer um por semana pro negócio render, tá bom? Até obrigado, mais. Taula. Obrigado, você é um amor. Eu que te agradeço. Tchau, gente.